Olá, hoje eu queria comentar para você Romanos capítulo 14, verso 5. Esse é um texto usado por muitos irmãos para dizer que não importa o dia de guarda que você tenha como importante, como santo, o que importa é você escolher um dia para Deus. Mas será que é isso mesmo que Romanos 14, verso 5 está ensinando? No vídeo de hoje vamos ter esta resposta. Vou ler Romanos 14, verso 5, que diz o seguinte: Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Verso 6. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Os intérpretes divergem na interpretação desse texto. Existem comentários bíblicos mais recentes que creem que realmente Paulo aqui está dizendo que se alguém quer guardar o sábado ou o domingo, isso não importa. O que importa é você ter um dia bem definido na sua própria mente, né? Por exemplo, desses comentários, não é, que apoia uma interpretação de que aqui Paulo talvez estivesse se referindo a dias realmente como sábado ou domingo, é este comentário aqui de Romanos, não é? De F.F. Bruce. Obviamente, há outros eruditos que discordam, né? E eu vou apresentar para você aqui os comentários clássicos, o que os eruditos clássicos dizem a respeito do assunto. Eu gosto muito do F.F. Bruce, obviamente, e uma coisa bastante interessante que eu extraio deste comentário, que não é obviamente a interpretação de Romanos 14, versos 5 e 6, porque aqui ele não dá uma certeza, mas parece sugerir que a referência aqui ao sábado semanal. O que eu gostei desse comentário do Bruce foi aqui em relação ao verso 5, quando ele fala assim, ó: não há nenhuma palavra no texto grego para iguais, posto que acrescentada aqui por algumas traduções que ele menciona. Então, realmente, no original grego, não está assim, ó, um julga iguais todos os dias. Na verdade, no grego está assim, outro julga todos os dias. Então, a palavra iguais, como bem apontou F.F. Bruce, foi agregada aqui para tentar dar um sentido ao texto. Mas, na verdade, às vezes, algum termo, né, por mais que o tradutor tenha boa intenção, ele acaba prejudicando a compreensão, né? Então, no original está mais ou menos assim, ó, um faz diferença entre dia e dia, outro julga todos os dias. Então, o termo iguais realmente não existe aqui. Agora, por que nós não cremos que aqui é uma referência ao sábado? Ou seja, não importa o dia em que você vai guardar, o que importa é que você escolha um dia para o Senhor. Por alguns motivos. Primeiro, nós não encontramos nenhum registro bíblico ou extra-bíblico de que a igreja em Roma, que os judeus cristãos em Roma tenham compreendido esse texto como sendo um indício da mudança, por exemplo, do sábado para o domingo. Nós não temos nenhum registro bíblico e extra-bíblico que demonstre a igreja de Roma agora aguardando o domingo, por causa dessa orientação apostólica em Romanos 14, versos 5 e 6. Outro detalhe importante: esse texto só teria sentido para eles, só se referiria ao sábado, se Paulo fosse realmente claro em relação àquele assunto. Porque a Bíblia deles era o Antigo Testamento, né? E no Antigo Testamento, inclusive no Novo Testamento, como vou apontar depois, o dia de guarda sempre foi o sábado. Outro detalhe importante, nós percebemos que após a cruz, o costume apostólico foi observar o sábado como dia de guarda. Você vê em Atos 16, 13, Atos 17, 2, Atos 18, 13, 4, Atos 16, 13, por exemplo, Paulo observa o sábado num território pagão, mostrando o quê? Que décadas depois da cruz, mesmo em territórios pagãos, os judeus cristãos primitivos, obviamente, eles observavam o sábado. Então,
Esses exemplos nos mostram que o propósito aqui de Paulo em Romanos 14 não é falar do sábado como dia de adoração, não é falar contra o sábado. Agora eu gostaria de apresentar para você os comentários clássicos, né? Como eu falei para você, há comentários que ensinam realmente uma espécie de substituição do sábado para o domingo, mas há comentaristas clássicos, né, inclusive batistas de outras denominações religiosas, obviamente que não são adventistas, que creem que Romanos 14:5 não está sendo contra o mandamento do sábado. Eu vou ler algum desses comentários para você agora, mas uma boa notícia. Aqui na descrição do vídeo você terá os comentários completos. Eu vou deixar 3 comentários para você. E além desses comentários, preste atenção, eu vou deixar para você aqui na descrição o link de um artigo do Dr. Wilson Paroski. O Dr. Wilson Paroski é uma das grandes autoridades que temos em crítica textual, tá? Então você vai perceber uma resposta breve que ele deu a esse texto de Romanos 14:5, mostrando que a questão ali nada tem a ver com dia de guarda. Tá, ok? Então, vá aqui na descrição do vídeo e veja o link do artigo do Dr. Wilson Paroski e veja os 3 comentários na íntegra que eu deixei de eruditos evangélicos, comentaristas clássicos, que concordam conosco de que o problema ali em Romanos 14 não tem nada a ver com o sábado, tá bom? Eu vou ler aqui, este primeiro comentário é de Adam Clarke, né, metodista, tá? Um comentarista metodista. No seu comentário sobre Romanos 14:5, um comentário também clássico, ele disse o seguinte: a referência aí feita à palavra dia se prende a instituições judaicas, e especialmente a seus festivais, tais como a Páscoa, o Pentecostes, Festa dos Tabernáculos, Lua Nova, Jubileu, etc. Os gentios convertidos consideravam que todos esses festivais não obrigam o cristão. Nós, os tradutores, acrescentamos aqui a palavra iguais e fazemos o texto dizer o que isto ao certo jamais foi pretendido, isto é, que não há distinção de dias, nem mesmo do sábado. Você percebeu? Claro que não era um observador do sábado, era observador do domingo, mas ele mesmo cria que o agregar da palavra iguais aqui não deveria ter sido feito, porque daria a entender que Paulo estava dizendo que não havia distinção entre dia de observância, e não é esse o propósito de Paulo, como bem Clarke afirma. Ele coloca a expressão dias aqui como uma referência aos dias festivos, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, Lua Nova, Jubileu, que estavam sendo ainda vistos como obrigatórios por muitos judeus cristãos naquela época. Um comentário parecido encontramos de John Murray. Ele é presbiteriano, tá? E ele escreveu isso no seu comentário de Romanos no New International Commentary of the Old Testament. Isso aqui foi publicado em 1965 pela Grand Rapids. E na página 259, não é, ele disse o seguinte: de acordo com a analogia da Bíblia, e sobretudo do ensino de Paulo, pode-se apropriadamente considerar Romanos 14:5 uma referência ao dias santos cerimoniais da instituição levítica. A obrigação de observar esses feriados foi claramente revogada no Novo Testamento. Colocar o dia do Senhor, o sábado semanal, nessa mesma categoria, embora não viole nenhum requisito exegético, faz-nos entrar em conflito com os princípios incorporados no testemunho total das Escrituras. Vejam, um indivíduo bem honesto aqui no seu comentário. E o último comentário que eu vou ler agora e que está aqui na descrição foi feito pelos reverendos Robert Jameson, A.R. Fawcett e David Brown. Eles são batistas, eles têm um dos comentários mais clássicos que encontramos na teologia protestante, não é? É o Commentary Practical and Explanatory on the Holy Bible, tá? Também publicado pela Grand Rapids, Michigan,
em 1961. Eu tenho aqui a versão de 61, na página 1177. Veja o que eles disseram aqui, e são batistas, viu? E não são observadores do sábado. Tá? A partir desta passagem sobre a observância de dias, Alford, um outro comentarista, infelizmente infere que tal linguagem não poderia ter sido usada se a lei do sábado tivesse estado de alguma forma em vigor sob o período do Evangelho. Certamente não poderia se o sábado fosse apenas um dos dias de festas judaicas. Mas isso não será concebido meramente porque foi observado sob a economia mosaica. E certamente, se o sábado era mais antigo do que o judaísmo, e se mesmo sob o judaísmo foi consagrado entre as santidades eternas do decálogo pronunciado no Sinai, e se o próprio legislador disse, quando estava na terra, o Filho do Homem é Senhor também do sábado, Marcos 2,28, será difícil mostrar que para o apóstolo deve ter significado que ele, o sábado semanal, seja classificado por seus leitores entre aqueles dias de festas judaicos que desapareceram. Então veja, esses comentaristas clássicos, como Adam Clarke, John Murray e os reverendos Robert Jameson, Fawcett e David Brown, que são batistas, eles reconhecem, mesmo não sendo observadores do sábado, que utilizar Romanos 14,5 para provar que não há distinção entre dias é um absurdo. Paulo ali está se referindo a dias festivos judaicos. E o tema principal em Romanos 14 é o que? A tolerância para com os fracos na fé. Aqueles que acham que deveriam ainda observar em certas festividades cerimoniais, respeite eles. E aqueles que sabem que não precisa celebrar tais festas, que também sejam respeitados. Paulo aqui incentiva que os fracos e os fortes na fé se tolerem, se respeitem. E repito, o assunto não é o sábado semanal, porque o sábado semanal é um princípio de adoração. E como bem apontaram aqui os reverendos batistas, ele existe antes dos judeus. Gênesis 2, 2 a 13 e Êxodo 20, 8 a 11 foram textos preparados por Deus falando do sábado antes da existência da nação judaica, diríamos assim. Então, se o sábado existe antes dos judeus, como vemos em Gênesis 2, 1 a 3, é óbvio, o sábado é um princípio de adoração, tem a ver com ordem moral, não pode estar aqui relacionado às festividades de Romanos capítulo 14, tá bom? Que Deus abençoe a você, obrigado por você ter acompanhado esse vídeo. Não se esqueça de ir até a descrição, ler o artigo do Dr. Wilson Paroski e também de pegar essas citações e mandar para os seus amigos para que eles possam reavaliar alguns conceitos equivocados que eles têm acerca de Romanos 14. Um forte abraço e até uma próxima.